The Fog, o Nevoeiro. Este é mais um daqueles filmes passados numa cidadezinha americana, mas desta vez trata-se de uma cidadezinha costeira com uma história um tanto ou quanto macabra. Conta a história que um século antes da história deste filme, um navio afundou-se de maneira misteriosa ao largo da costa que originou a morte de toda a tripulação. Mas, pela história, pensa-se que a situação não foi acidental e que os fundadores da cidade podem ter alguma coisa a ver com o sucedido. Passado um século depois desses acontecimentos, os habitantes da cidade preparam-se para festejar a fundação da mesma como homenagem aos seus fundadores. Até aí tudo bem, não fosse um nevoeiro misterioso que começa a aproximar-se dela na altura exata dos festejos e que aos poucos a começa a engolir. Nada de especial, certo? É apenas nevoeiro. Como é uma cidadezinha costeira e tal, é perfeitamente normal que isso possa acontecer. Mas como nós estamos a falar de um filme de John Carpenter e de um filme de terror, é claro que não é apenas isso que está a acontecer. É que lá pelo meio do nevoeiro, os fantasmas da tripulação afundada 100 anos antes vieram à Terra para reclamarem as almas de pelo menos 5 pessoas, que são uma espécie de sacrifício humano, uma paga pelo que os fundadores da cidade fizeram no passado. Depois de se começarem a perceber dos acontecimentos estranhos que se estão a passar, alguns habitantes juntam-se para tentarem resolver a situação com as complicações do costume. Então o que é que os meninos e as meninas fazem? Eles vão ter com o padre lá da zona, porque parece ser ele o único que sabe mais ou menos aquilo que está a acontecer depois de ter encontrado um livro nas paredes da igreja dele. Claro que depois de deixarem um rastro de cadáveres pelo caminho, as almas penadas lá acabam por encontrar a igreja e tentam entrar à força e dar cabo de pelo menos mais um dos desgraçados que lá estão dentro. É que a esta altura do campeonato eles já só precisam de mais um sacrifício humano para terminarem a sua missão e é aqui que o padre dá uma de herói e arranja maneira de tirar as pessoas que estão com ele de dentro da igreja. Vai daí o padre que enche o peito de coragem, agarra numa enorme cruz dourada e vai fazer frente aos filhos do cornudo do submundo para tentar demovê-los de levarem a alma do último humano que lhes falta. Agora, se ele vai conseguir levar essa missão em frente ou não e se as coisas acabam da melhor maneira, bem, para isso vocês já sabem como é que é, vão ter de ver o filme. Sleepy Hollow, o Cavaleiro Sem Cabeça. Johnny Depp é Ichabod Crane, uma espécie de detetive barra médico-legista de Nova York da era vitoriana, que é enviado para uma cidadezinha no meio da floresta chamada de Sleepy Hollow. Lá ele vai ter de investigar os homicídios de 3 pessoas que foram decapitadas e cujas cabeças foram levadas pelo assassino que a população local tem a certeza absoluta de ser o lendário Cavaleiro Sem Cabeça. No meio de um ambiente constantemente rodeado de nevoeiro e com uma atmosfera bastante pesada e misteriosa, Ichabod vai conhecendo os habitantes e fazendo amizade com alguns deles que o vão ajudar na demanda de descobrir o que realmente se passa. Mas não se esqueçam que estamos a falar de um filme do Dia das Bruxas e, como tal, bruxaria é coisa que aqui não falta. É que digamos que o Cavaleiro Sem Cabeça não aparece e tampouco decapita as suas vítimas à toa. Na verdade, ele está a ser convocado por uma bruxa que o está a usar para colecionar cabeças de pessoas específicas que ela quer despachar. E claro está, vai caber a Ichabod Crane e aos amigos, bem como ao já clássico interesse amoroso, descobrirem quem está por trás desta trama toda, ao mesmo tempo que o número de cadáveres se vai amontoando. Agora, se eles vão conseguir ou não, bem, aí vocês já sabem como é que isto funciona, vão ter de ver o filme para descobrirem o que vai acontecer. Ghostbusters, os caça-fantasmas. Peter Venkman, Ray Stantz e Egon Spengler são 3 cientistas que trabalham numa universidade de Nova York e que nos tempos livres se dedicam a procurar por situações que envolvam atividades paranormais. E não é que num belo dia eles são chamados à biblioteca pública da cidade onde uma funcionária afirma ter avistado uma assombração. Quando eles lá chegam e começam a investigar o acontecimento, rapidamente descobrem que a mulher não estava a mentir. Depois da primeira peripécia e do primeiro borra-cuecas do filme, os 3 amigos decidem iniciar um projeto que envolve literalmente caçar fantasmas e é a partir daqui que as coisas se começam a complicar. E como se tudo isto ainda não fosse o suficiente, ainda tem a secretária resmungona, Janine Melnitz, que apesar de ser fiel ao grupo, está quase sempre de mau humor. Ou seja, vão ter de lidar com várias situações para conseguirem completar a sua tarefa com sucesso. Passado algum tempo deles terem iniciado o seu projeto, acabam por conhecer Dana Barrett, que é a primeira cliente deles e obviamente se vai também tornar no interesse amoroso de um dos caça-fantasmas. Só que esta personagem não vai ter apenas de se preocupar com as assombrações, tem também o vizinho Louis Tully, que está constantemente a tentar criar amizade com ela e mais tarde vai também ter uma função maior no filme. Depois de algumas missões bem sucedidas e como o trabalho se começa a amontoar, os caça-fantasmas são obrigados a contratar um quarto elemento e é aqui que entra mais um futuro caça-fantasmas, Winston Zeddemore. E como se tudo isto não chegasse, eles ainda vão ter de lidar com o Walter Peck, um burocrata que depois de tanto dar cabo do juízo aos caça-fantasmas, arranja maneira de libertar o apocalipse sobre a cidade inadvertidamente. Entretanto, Dana Barrett e Louis Tully acabam por ficar
possuídos por entidades malignas e vão participar num ritual no cimo do arranha-céus onde os dois moram, onde Zuul, a maior entidade paranormal, planeia trazer o fim do mundo à cidade e o resto vocês já devem estar a prever. Os caça-fantasmas vão ser chamados ao local para o grande confronto final e vão ter a difícil tarefa de salvar as vítimas humanas, ao mesmo tempo que mandam desta para melhor todos os seres paranormais para o sítio de onde vieram. The House on Haunted Hill, conhecida em Portugal como a Casa do Passado e no Brasil por A Casa no Topo da Colina. Em 1999 chegava aos cinemas este filme de casas mal assombradas, que na verdade começou por ser um hospital psiquiátrico onde os médicos faziam umas experiências um tanto ou quanto estranhas com os pacientes. Numa noite tempestuosa, os pacientes que não jogam com o baralho todo conseguem arranjar maneira de atacar tudo e todos dentro das instalações e matam quem desaparecer pela frente. Mas no meio de toda esta confusão, alguém dá início a um incêndio e toda a gente morre queimada. E pronto, meus amigos, temos uma casa assombrada. Umas décadas mais tarde, a casa torna-se restrita ao comum dos mortais, mas um milionário excêntrico que trabalha no ramo dos parques temáticos lembra-se de fazer um desafio a um grupo de otários que é burro o suficiente para caírem na conversa. O desafio consiste em eles passarem uma noite inteirinha presos dentro da casa do cornudo ardente e conseguirem sobreviver até ao amanhecer. Claro que ele abana com um prémio de $1 milhão para cada um que conseguir esse feito, por isso não é difícil atrair alguns futuros cadáveres a participarem no desafio. Só que sem grande novidade, aos poucos as almas penadas que vagueiam pelos corredores do antigo hospital para malucos começam a fazer das suas e o sangue começa a escorrer com gosto. Mas tendo em conta que nos últimos minutos de filme aparecem uns efeitos especiais um tanto ou quanto javardolas, o mais certo é morrerem de susto e não é propriamente das almas penadas que eu estou a falar.